contrapondo-se aí a uma realidade que é brutal. A fragilização das instituições, a questão das verbas, de programas e a ótica da culpabilização e criminalização das famílias, né? E há uma assistencialização do trabalho social. Isso tudo são impactos que trazem diretamente a todos nós, que têm a defesa de um determinado projeto de profissão, associado a um projeto societário, impactos profundos. E não é uma luta solitária, não é apenas daquele sujeito profissional que está lá na ponta. Nós temos que buscar construir estratégias coletivas de enfrentamento, e que não estão postas, né? Elas têm que ser construídas, né? Desafio muito grande. No âmbito do próprio trabalho, na nossa condição de trabalhadores, assistentes sociais, professores, a precarização também está dada. As condições de trabalho cada vez mais precárias, seja na forma de inserção, com os trabalhos por hora, com os trabalhos terceirizados, quarteirizados, e com a intensificação do trabalho profissional e também dos assédios, né? Defender direito é estar passível ao assédio. E muitos dos colegas têm vivenciado essa situação em seus espaços profissionais. É preciso construirmos resistências a isso, né? No âmbito do trabalho docente, né, quantos colegas docentes trabalhando aí com cargas horárias intensas, buscando fazer um trabalho com qualidade na perspectiva que se coloca. Então, no âmbito da nossa condição de trabalhadores, está colocado aí sérias questões, né? Que a gente pensa enquanto conjunto, né, enquanto categoria profissional nessa lógica. Nessa lógica, eu penso que esses espaços coletivos construídos são fundamentais. E a gente precisa resgatar e recuperar o espaço do conselho profissional. Eu acho que, nos últimos anos, por mais que esforços que tenham sido, esse espaço, às vezes, ele está muito menor do que ele poderia ser. Ele pode ser um espaço que agregue essas lutas que se dão no âmbito das lutas mais amplas, né, que nós nos articulamos politicamente, mas ele também pode ser espaço mais presente da categoria profissional, da base, para construir resistências coletivas, né? E aí penso que tem algumas ações muito importantes que já vêm sendo desenvolvidas e quero destacar, né? Eu quero destacar 3. Primeiro, no âmbito da construção coletiva desta categoria profissional acerca de seus instrumentos. Nós temos instrumentos normativos construídos democraticamente nesses nossos fóruns, que eles podem ser balizadores das nossas inquietações, dos nossos dilemas, dos nossos desafios no âmbito do trabalho profissional. Não vou dizer somente o código de ética. O código de ética ele está ali colocado e ele é fundamental. Ele não está ali apenas para nos direcionar ou mostrar um jeito de agir. Ele está ali também como um elemento, ele mostra uma direção social, ele afirma uma direção social, mas ele é elemento que deve se constituir também na gente como um balizador e também, no momento, possa ser mais utilizado quando nós estamos fazendo enfrentamentos coletivos e não nos colocarmos numa perspectiva individual, né? Não só o código, as resoluções, tem todo um conjunto de construções coletivas importantíssimas que, muitas vezes, nós estamos cotidianamente fazendo enfrentamentos e não o utilizamos, né? Seja para preservar os direitos nossos enquanto trabalhadores, seja para afirmar os direitos que defendemos na ótica do trabalho, dos usuários dos serviços, na relação com as instituições. Outro elemento importante que eu quero dizer, que é fundamental, as ações que têm sido pensadas de interiorização, né, da categoria, né, a interiorização das ações da categoria. Então, pensar que nos espaços mais longínquos, seja num município pequeno, como é que nós agregamos forças para ali construir núcleos de discussão e fomentar que essas discussões também cheguem e também que a gente vá, né? Eu acho que já há um indicativo importante quando nós falamos na interiorização das ações do Conselho, fundamental.
A perspectiva, a outra questão, né, nessa perspectiva dos instrumentos normativos, a perspectiva da fiscalização, que tem avançado muito nos últimos anos. A fiscalização do Conselho, o Conselho Profissional, né, na sua dimensão de órgão fiscalizador, e a gente avançou consideravelmente ao pensar que a fiscalização não é ato punitivo apenas, né, de reordenar a direção do trabalho profissional. Ela é fundamentalmente também ação política, né, de orientação, de suporte, né, de outras ações que já estão colocadas no âmbito da política nacional de fiscalização. E um outro elemento que eu acho central, que eu deixei por último, porque talvez ele agregue a todos, nossa articulação política enquanto categoria profissional e junto aos movimentos sociais, né? Nossa articulação política, que foi consolidada e construída junto à ABEPS, à Enesso, né? Essas entidades são fundamentais, né, na nossa Constituição como categoria profissional e no construído que temos nesses últimos 35, 40 anos. A ABEPS vem fazendo um importante trabalho de político na dimensão da formação profissional. E é uma associação que enfrenta inúmeros desafios pela sua própria constituição como associação. E a Enesso, que, lamentavelmente, ontem tivemos acesso a uma nota de que não teremos o Enéis, né, neste ano, que estaria programado agora para julho. Isso, para a gente, marca, eu acho que depois, nessa mesa, a gente poderia até ler a nota, porque também nos tomar atenção a isso, né? São entidades de luta que vêm construindo na direção da perspectiva do projeto profissional e que vêm enfrentando resistências. E as resistências não se dão só no âmbito econômico, elas são resistências no âmbito da demarcação de posições, né, de uma direção clara que tem de enfrentamento a uma série de questões que estão postas no âmbito da violação. Então, a gente tem que estar atento a isso. Essa articulação me parece ela central. E vamos ter que reconstruir nossas pactuações. Pela própria natureza dessas entidades, nós vamos ter que até rever como é que a gente se fortalece, né? Pensando nas diferenças entre essas entidades, porque a ABEPS tem uma perspectiva, o Conselho, na sua dimensão de autarquia, tem seus papéis, né? E a Enesso tem a sua outra configuração enquanto entidade estudantil. Temos que, né, pensar nessa nossa articulação política, tomando muito cuidado com o que nós já construímos, buscando consolidar, avançar. Então, eu penso que são desafios aí de diferentes naturezas. Uma conjuntura que nos pega de surpresa todos os dias, né? A dimensão dessa precarização e a dimensão dessas contrarreformas que estão colocadas nessa ótica. Desafios são inúmeros. E quero já parabenizar, né, a direção que assumiu e também aos colegas que estavam vindo nessa quadra que começou, essa quadra mais regressiva no campo dos direitos, o posicionamento político, o demarcar politicamente, por notas, por ações, por estar presentes. E a gente vê uma cidade de São Paulo hoje, onde está a perspectiva da higienização, da criminalização, né, dos usuários aí de drogas lícitas e ilícitas, ou seja, a violência expressa todos os dias. Então, parabenizo também, mas eu acho que essa é uma ação contínua, que ela não cabe apenas à direção do Conselho. É preciso construir, né, grupos que se articulem para que, na hora que saia alguma coisa, possa ser articulado um grupo de imediato lançamento de uma nota, de posicionamento político, de construção de estratégias. São desafios de diferentes naturezas e a gente tem que se colocar junto nesse espaço. E aí eu fecho minha fala e passo para a Kelly, né, que já tenho 3 minutos, dizendo desse implicar que eu comecei minha fala, né? Ao iniciar a minha fala, faço afirmativa de que considero assertiva a forma como começamos essa primeira Assembleia Ordinária, nos implicando na discussão de um relatório e de ações que virão aí, né? Então, esse movimento nos é importante. E também novas gestões que se iniciam no conjunto, né? Isso é fundamental também, porque consolidar a base, ampliar esses espaços de discussão em todos as seccionais, me parece uma tarefa importantíssima. E, fundamentalmente, para fechar de verdade,
a discussão da diversidade. Não somos todos iguais. Não somos e não queremos ser. Temos que ter espaço para discutir politicamente. Acho que a gente tem que não cometer, às vezes a gente comete os mesmos erros, né, que a esquerda faz. Quanto mais fragilizados estivermos enquanto categoria profissional, mais as forças conservadoras que estão presentes aí vão ganhando força. Então, o convite que faço, né, é que a gente possa realmente trazer a discussão e que ela venha. Né? Ela venha no espaço público, ela venha na politização do debate. Eu acho que esse é o convite que eu faço e tenho certeza que são desafios para a gente colocar. Trazer o debate, trazer a discussão política, trazer os encaminhamentos políticos. Porque somente assim a gente consegue construir algumas estratégias nesse cenário que nenhum de nós hoje tem certezas. Né? As incertezas estão dadas. Então, com isso eu agradeço, espero ter contribuído um pouco nessa inicial discussão. Passo para a Kelly e vamos discutir. Continuamos discutindo. Obrigado, professora, pela explanação, que nos instiga a pensar, né, esse papel. Passar agora a falar para a Kelly. Então, mais uma vez, bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação estar aqui, dividir a mesa com uma pessoa que para mim é muito cara, né? Foi minha professora, Terezinha. Para mim, ela é um exemplo concreto de como que a gente consegue sair do discurso e materializar muitas coisas das nossas defesas. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Né? E agradeço muito, muito o companheirismo de estar aqui construindo nesse espaço, da gente colocar assim as nossas diferenças, as nossas divergências, porque o debate político é patrimônio dessa categoria, é patrimônio desses 81 anos de construção do serviço social no Brasil, e isso a gente não pode perder a perspectiva. Né? Quero também, rapidamente, fazer alguns agradecimentos e registrar a presença da nossa conselheira federal, Mauricleia, que está aqui presente, do Cefes, também uma grande honra, uma grande alegria. Registrar a presença da companheira Camila, da ABEPS, também presente aqui, uma grande alegria. E das direções das seccionais de São José dos Campos, ABCD-MRR, Araçatuba, Sorocaba, Campinas, Santos, Marília, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, com a justificativa de ausência da seccional de Bauru. Então, agradecer a presença de todos nesse espaço de construção. Bom, rapidamente também dizer que nós, a gestão Ampliações Trilhando a Luta com Consciência de Classe, está há 46 dias na gestão do Conselho Regional de Serviço Social, e, nesses 46 dias, tem sido demandada diuturnamente, diante desse cenário que a professora Terezinha apresentou, com necessidade de posicionamento, com necessidade de articulação, com necessidade de reuniões, de aproximação com os assistentes sociais e as assistentes sociais que estão realmente sofrendo diversas situações emblemáticas. Né? E isso, para a gente, tem sido um prenúncio do que viveremos nos próximos 3 anos. Né? Na verdade, esses 46 dias de um impacto tão gigantesco de demandas da conjuntura, para nós, significa um prenúncio do que nós, enquanto categoria profissional de um estado tão grande quanto São Paulo, seremos chamados nesses próximos 3 anos e, com certeza, para além desses 3 anos também. Né? Então, acho que isso já nos acende um alerta aí da necessidade de prontidão, de atenção e de necessidade de uma reflexão crítica acerca dessa realidade que tem nos chamado e nos convocado o tempo todo a pensar sobre ela e a responder às demandas que estão colocadas. Né? Nesse momento, também, não podemos deixar de registrar a necessidade, né, da gente pensar a articulação que a gente precisa ter para dentro da categoria, mas também para fora da categoria, na nossa condição e reconhecimento da consciência de classe da qual pertencemos, e a necessidade da gente se inserir nos debates e na construção da greve geral, do Fora Temer, e contra todas as reformas, ou contra-reformas, ou desmontes que estão colocados na conjuntura.
também aqui, nesses 46 dias, não podemos destacar o nosso veemente repúdio às ações higienistas e criminosas, muitas vezes, que têm acontecido na região da Luz, que têm colocado, sobretudo, profissionais da assistência social e da saúde em condições extremamente complicadas e delicadas e, para além disso, tem colocado a população em situação extremamente de violação de direitos e que isso tem também nos chamados o tempo todo às ações. Né? Isso também nos sinaliza que, sobretudo, a nossa luta ela tem que se dar, sobretudo, em duas vias. Né? A gente precisa, sim, lutar pelas liberdades democráticas, pelas políticas sociais, pela seguridade social, por nenhum direito a menos, e a gente tem que ter todos os nossos esforços nesse sentido. Mas nós não podemos perder do horizonte uma segunda via de luta, que é nossa luta permanente, incansável, até a superação do capital, até o fim do capital. Né? Então, é um convite que a gente faz nessa reflexão. Acho que, diante dos apontamentos da professora Terezinha, é importante a gente pensar que a gente vive, no conjunto Cefes-Cres, um ano de planejamento. Né? Nesse momento, a gente está vivenciando a primeira etapa do planejamento, que nós vamos ter a etapa descentralizada e a etapa nacional. É pensar como que a gente se insere nessa conjuntura e como que a gente pensa um planejamento do próximo triênio para ações objetivas e concretas que possam oferecer respostas com qualidade a essa conjuntura que nos chama, né? Na perspectiva da defesa da profissão no campo crítico e destacar que o CREA São Paulo, né, o Estado de São Paulo, tem um papel fundamental. É o Estado que mais tem profissionais inscritos e, portanto, tem um papel... Desculpa. Tem um papel fundamental na construção que o conjunto vai desenvolver nesse período. Né? Então, é tarefa, nesta Assembleia, somarmos nossas forças no debate político para que a gente possa fazer uma análise atenta da realidade e pensar cada deliberação de cada eixo do conjunto Cefes-Cres. Né? É essa fala de conjuntura que precisa inspirar a gente na construção de novas propostas e tudo mais. Né? Acho que a conjuntura ela é adversa e ela é potente ao mesmo tempo. Né? Ao mesmo tempo que ela coloca para a gente diversos desafios, a conjuntura também tem colocado possibilidades de organização. E isso é muito importante para que a gente pense nisso no nosso cotidiano, seja com a população que a gente atende nos nossos diversos espaços socioocupacionais, seja com nossos colegas de trabalho, seja nos nossos espaços de sociabilidade, seja com movimentos sociais, na articulação política. É necessário que a gente faça o debate. Né? Acho que a gente vivencia um momento em que o debate político volta para o imaginário da população, volta para as conversas no ponto de ônibus, volta para as padarias, e isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Né? E a gente precisa aproveitar essa potência enquanto, inclusive, a dimensão política e pedagógica da nossa profissão. Né? A gente está o tempo todo com a população. Então, qual é a nossa tarefa para traduzir todos esses desmontes, todas essas reformas, todas essas atrocidades que têm acontecido, também no nosso exercício profissional? Né? A gente tem uma potência, a gente pode traduzir no campo crítico todas essas atrocidades que têm acontecido na sociedade e, com isso, concorrer à possibilidade de organização política, de incidência nos movimentos sociais e de transformação. Os trabalhos dessa manhã, então, eles vão um pouco ser pensados nessa lógica que a professora Terezinha trouxe para a gente, e que a gente vai ter uma tarefa de trabalho, de fato, né? Daqui a pouquinho nos grupos, nos eixos, que é de pensar em propostas concretas e objetivas que possam, de alguma maneira, dar respostas no que se refere ao exercício profissional e à defesa da profissão, nos valores e princípios éticos que nos norteiam nessa realidade. Né? Então, os eixos são o seguinte: orientação e fiscalização. Primeiro eixo, né, a atividade precípua do Conselho, orientar e fiscalizar a profissão.
É importante que, nesse momento, a gente pense na defesa da profissão, dos espaços socioocupacionais e, principalmente, a dimensão pedagógica que cada um e cada uma que precisa ter como norte das nossas ações de orientação e fiscalização. Como temos nos aproximado da categoria, como temos ouvido essa categoria, como temos trazido as demandas e traduzido essas demandas nas ações concretas do Conselho e do conjunto Cefes-Cres como um todo, a necessidade de normatização, mas, para além disso, a defesa da profissão. Outro eixo importante de hoje são ética e direitos humanos. Acho que esse eixo vai realmente demandar para a gente uma leitura muito atenta da realidade, né? Que a gente possa, inclusive, olhar para as nossas deliberações históricas e entender como que a gente aproxima isso das ações e da realidade do conjunto Cefes-Cres, como que a gente se coloca no debate da defesa intransigente dos direitos humanos, e como que isso pode se configurar em ações materiais, objetivas, realizáveis, pensadas no tempo de 3 anos, como que a gente se articula com demais movimentos. Acho que a gente tem pautas importantíssimas nesse sentido, né? Acho que a questão do genocídio da juventude negra, a questão LGBT, a questão de gênero, os refugiados, os migrantes, tantas questões que, no exercício profissional, têm nos convocado a todo momento a pensar, e articular e estabelecer uma relação próxima, né? Formação profissional, um terceiro eixo, um quarto eixo aqui, né? Eu acho que a gente manifesta, de novo, o nosso compromisso de articulação com as entidades da categoria, com a ABEPS, com a Enesso, com o plano de luta das entidades que foi construído coletivamente, que, historicamente, tem enfrentado uma situação de precarização do ensino, que a cada dia se alarma, que a cada dia nos coloca outros desafios, né, que nos coloca... Enfim, né, que a todo momento nos convoca a pensar e a repensar as nossas deliberações, os nossos compromissos, as nossas agendas. Acho que formação profissional tem feito isso, né, com a gente, porque a todo momento é uma informação nova, a todo momento é uma coisa diferente, cursos de extensão. Eu acho que isso está tudo colocado na nossa agenda política. Outro eixo importante de comunicação. Como que a gente faz o debate de alcance da categoria, especificamente no estado de São Paulo, quase 30 mil profissionais inscritos, como que a gente alcança essa categoria, quais são as estratégias de comunicação que a gente tem para isso, como que as nossas bandeiras de lutas estão sendo traduzidas nos menores municípios, lá que a gente mal tem acesso, que aquele assistente social mal tem acesso a um computador, a uma rede de internet, muitas vezes. Como que a gente lida com a diversidade de comunicação, com os vários repertórios de comunicação para atingir diferentes públicos, né? E, para além disso, também o debate sobre a democratização da mídia, o que a gente pensa de concepção de comunicação, como que isso se insere no conjunto da categoria, na nossa agenda política de deliberações. Estou só citando algumas das nossas tarefas dessa manhã, hein? Seguridade social, sem dúvida nenhuma, um eixo que realmente acho que hoje é o momento da gente pensar. A gente vive retrocessos gigantescos nas políticas sociais, nos diversos espaços que a gente vive, com destaque para o INSS, o trabalho profissional no INSS e tantos outros, né? A luta pelo serviço social incidir na política de educação, assistência social, saúde, enfim, pensando na concepção ampliada de seguridade social que o conjunto vem amadurecendo ao longo do tempo. Nesse eixo, gostaria de destacar uma importância significativa que, a todo momento, nós precisamos, numa atitude pedagógica, nos colocar nesse debate, que é a diferenciação necessária e importante entre política social e profissão de serviço social. Acho que essa é uma tarefa política de todos nós, em todos os espaços profissionais, fazer essa diferenciação, porque isso diz do lugar da nossa profissão, né, e de que a política social é entendida como um meio e não
como um fim, né? A nossa profissão ela precisa o tempo todo fazer essa diferença. Acho que nas experiências de atuação na região da Luz, aqui chamada Cracolândia, a gente tem vivenciado muito isso, né? A política de assistência se associa ao serviço social de maneira muito forte, de maneira muito enraigada, e isso dificulta, inclusive, para a população entender qual é o profissional que está atendendo ela, né? Que perspectiva de atendimento que está se dando ali. E, com isso, a gente tem gerado vários impactos no exercício profissional e na própria incidência profissional no âmbito das diversas políticas sociais. Acho que é um debate importante da gente fazer. E o eixo administrativo-financeiro, que tem um enorme desafio, né? Que é de pensar como que a gente concretiza todas as nossas ações políticas, como que a gente associa o debate dessa agenda intensa de defesa de direitos humanos e de tantas outras coisas com uma estrutura de uma autarquia federal que obedece a regulações externas do Tribunal de Contas da União e de tantas outras. O desafio que está colocado para nós é porque a gente nunca entendeu os conselhos de categoria da nossa profissão como espaços cartoriais, né? Como espaço em que as pessoas iam lá, tiravam a sua carteirinha, como né, as pessoas mais ou menos conhecem, e que o espaço era um cartório, né? Que você tirava uma certidão, que você tirava isso ou aquilo. Nós nunca entendemos o espaço. Nós nunca não, né? A gente fez uma opção política, né? De algumas décadas aí, de entender esse espaço como um espaço privilegiado de articulação, de defesas. E isso nos coloca limites, nos coloca desafios, nos coloca na intensa necessidade de pensar o que significa a esfera administrativa e financeira, também com o seu recorte político, né? Como pensar as articulações administrativo-financeiras sem perder a dimensão política de vista e das análises. Bom, meu espaço é curto, não é por... digamos assim, não é porque a gente quer priorizar o debate dos grupos, né? Então hoje a minha função e a da Terezinha é a gente provocar um pouco a reflexão para mobilizar os debates que a gente vai fazer nos grupos, nos diferentes eixos, né? E por isso que a Assembleia hoje está pensada o dia todo, que é para que a gente possa trazer novas propostas. Esse é o momento da gente pensar um planejamento para os próximos 3 anos. Nós vamos pensar hoje, nós vamos iniciar a primeira etapa do planejamento, pensando quais as ações do conjunto Cefescres para o triênio 2017-2020. Essas propostas serão levadas, cada CRES, né, vai levar no seu encontro descentralizado, nós teremos a etapa nacional e depois retornaremos para os estados, para as seccionais, para os municípios, para pensar o nosso planejamento de acordo com as prioridades elencadas para cada ano. Então, essa etapa é uma etapa de fundamental importância. Então, portanto, a gente vai priorizar, claro, né, o debate nos grupos, porque esse é o momento da construção da categoria. E, sem dúvida nenhuma, o debate, a construção democrática é patrimônio do serviço social ao longo dos seus 81 anos. Né? Então, vamos, nesse espírito, dar ênfase nesse legado histórico que a gente recebe como tarefa política, de priorizar o debate democrático, de priorizar a construção de propostas que possam, de fato, fazer um esforço de chegar próximo a enfrentamento dessa realidade que nos convoca, né? Então, que a gente possa fazer esse exercício de construção coletiva, que a divergência nos faça crescer e que a gente não desperdice a chance de somarmos as nossas forças para trilhar a luta com a consciência da classe da qual pertencemos. Obrigada. Bom, gente, é só para relembrar que nós temos o espaço infantil, né, que fica aqui em cima. Então, as companheiras que têm filhos, né, que quiserem direcionar seus filhos para lá, é um espaço bem interessante para entreter as crianças, né? Bom, queria agradecer, Kelly, pela explanação também, né, que eu acho que é um desafio que você coloca para a gente pensar dentro dessa conjuntura, né, como que a gente articula esses eixos, né, que sustentam o Conselho à luz dessa dimensão política, né, e perguntar para a Assembleia também
como a Kelly falou, nós temos 5 eixos, né? E nós temos que ver qual é o interesse de vocês por eixo para a gente saber em qual sala vão ficar. Então, tem eixos que ficam mais pessoas do que outras, então só para a gente dimensionar. Então, nós temos 5 eixos. Nós temos o eixo 1, administrativo e financeiro. O eixo 2, comunicação e informação profissional. O eixo 3, orientação e fiscalização profissional. O eixo 4, ética e direitos humanos e relações internacionais. E o eixo 5, seguridade social. Quem se interessa em participar do eixo administrativo financeiro, poderia levantar o crachá, por favor? Tudo bem. Do eixo comunicação e informação profissional. Tudo bem. Orientação e fiscalização profissional. Ética e direitos humanos e relações internacionais. Tá ok. Seguridade social. Tá ok. Como é que a gente faz com a sala, Patrícia? Como é que está definido? Ó, seguridade social é na sala daqui de cima, só vocês ali na escada subirem à esquerda. Já podem se encaminhar para lá. Gente, lembrando que as moções, se puderem ser feitas nos eixos também para apresentar no final, tá? O eixo ética e direitos humanos e relações internacionais é no 12º andar. Quem puder, por favor, também fazer silêncio, gente, só para a gente dar continuidade. Administrativo, financeiro, comunicação profissional. E a COF aqui nesse mesmo auditório, ok? Eu gostaria de agradecer a mesa e desfazer a mesa agora. Obrigado, professora Terezinha. Obrigado, Kelly. E que tenhamos uma manhã produtiva. Obrigado, gente. Todos a se sentarem para que a gente possa retomar a assembleia. Nós vamos, neste momento, apresentar, seguindo a programação, a apresentação das contas de 2016. Maxwell. Pessoal, boa tarde para todo mundo, para todos e todas. Eu vou tentar ser breve na apresentação das contas, que a ideia era a gente começar às 2h30, já são 3 horas. E é importante que a gente tenha um tempo legal para discutir as propostas dos eixos aí que vão para o nacional, né? Como não está em discussão nenhuma projeção ou prospecção do orçamento, mas é uma apresentação de contas, eu acredito que seja mais tranquilo, né? Pessoal, então a gente tem aqui, qualquer coisa, o Odair também está aqui, ele fica sempre, enquanto funcionário, na assessoria da apresentação. Qualquer dúvida vocês podem tirar comigo ou com ele, né? Aqui a gente tem as receitas correntes do CREA São Paulo, tá? E nós temos, todos vocês sabem, a gente está... Pessoal, está muito barulho. Tem gente reclamando aqui, que tem muita gente conversando, não está dando para ouvir, né? Então, aqui a gente tem as receitas correntes e vocês vão ver ali 2 colunas, né? Uma é aquilo que a gente faz como orçamento, aquela é a proposta de orçamento, que nós aprovamos o ano passado, né, no nosso encontro, e a outra é o que é a arrecadação efetivamente que aconteceu no conjunto. Nós tínhamos orçado R$6.920.000 de receita de contribuições, ou seja,
Isso é o que nós arrecadamos com o pagamento das anuidades do CREA São Paulo, tá? E, efetivamente, nós arrecadamos R$ 6.493.172,63. Ou seja, arrecadamos um pouco a menor, depois a gente vai ver por quê, tá? Por que que isso aconteceu, e nós vamos ver o número de pessoas que são pagantes e a situação do conjunto com relação aí aos adimplentes e inadimplentes. A receita financeira, a gente teve ali R$430 mil. Isso é de uma aplicação. Aliás, a gente tinha orçado 430 mil, acabou arrecadando 1.320.299, e eu vou explicar por quê. Nós temos que mudar a sede do CRES, né? Aí nós íamos comprar uma sede nova, vender uma das sedes que a gente não tem usado, um prédio que a gente não tem usado, para comprar o prédio novo. A gente só conseguiu implementar isso no final do ano. Então, o dinheiro que estava reservado para isso, que nós já tínhamos aprovado no orçamento, ficou rendendo aplicações, o que a gente não terá mais esse ano no exercício de 2017. Por isso que a receita financeira foi um pouquinho mais de 4 vezes maior do que aquilo que a gente efetivamente havia orçado, ok? Temos ali a receita de serviços. O que é isso? A gente já discutiu, inclusive, no eixo ADM-FIM, vai discutir depois na Assembleia. A gente discute também quanto que entra de emolumentos, quanto que entra de taxas e de outros serviços além da anuidade. Isso não é uma arrecadação muito grande, mas, mesmo assim, ela ficou em torno de R$ 183.738,13, 53 mil a mais do que o que a gente havia orçado, até porque a gente investiu bastante em arrecadar algumas coisas que estavam também atrasadas, não é isso, Daí? E aí entrou um pouquinho mais de recurso aí. E as outras receitas correntes, que são de diversas outras dimensões aí que entram pequenos recursos. Essa nós havíamos orçado R$ 1.120.000, entraram R$ 920.456. Então, nós tínhamos um orçamento de R$ 8.600.000 e arrecadamos R$ 8.099.666,99. Que vocês vão ver que tem ali, né, uma receita a maior, né, uma sobra maior de R$ 309.666,59. Isso foi graças à aplicação financeira por conta da gente ter comprado a sede só no final do ano, né? Agora, ali a gente coloca essa observação, a diferença apurada entre a receita orçada e arrecadada no valor de R$ 309.666,59 aconteceu em virtude da aquisição da nova sede só ter ocorrido no final do ano, né? Essa nova sede, a gente espera que até o final desse ano a gente consiga mudar para lá, porque nós temos uma série de pendências para resolver com relação à acessibilidade, atendimento e outras questões assim. Pode passar. Dos inscritos, né? Vocês sabem que nós temos uma variação todo ano do número de inscritos. Qual que é a grande questão que acontece no CREA São Paulo? Nós tivemos 2.056 novas inscrições. Então, aparentemente, isso aumentaria muito a receita. Só que dessas inscrições, nós tivemos também 449 reinscrições e transferências de outros CREAs para o CREA São Paulo, 89. Total, 2.594 novas inscrições, vamos dizer assim. O problema todo é que nós temos os profissionais que fazem mais de 60 anos são dispensados do pagamento. Ou seja, eles não são considerados inadimplentes, eles continuam adimplentes e são dispensados do pagamento. E nós tivemos aí 653 profissionais que estão nessa faixa de 60 anos de idade, que entraram nessa faixa, né? E que são dispensados do pagamento de anuidade. Isso foi esse ano, né? Cancelamentos, 1.612. Transferência para outras regiões. Pessoal que sai de São Paulo vai para outros estados, 86. Total, 2.351. A gente diria assim, perdas de inscrição, né? Ou inscrições que passaram a ser... pessoas que ficaram no CRES com inscrição gratuita. A diferença dá apenas 243 pagantes a mais. Por isso que a gente teve uma variação muito pequena, né? Que a gente já tinha feito essa previsão quando fez o orçamento, né? E a gente tem apenas 243 profissionais a mais pagantes aí. Aliás, pagantes não, que deveriam pagar, porque é bom lembrar que a gente continua com uma taxa bastante grande de inadimplentes, mesmo com a implementação da política de inadimplência, que já tem até uma cartilha que está à disposição lá no site do Cefes, ok? Pode passar.
Aqui o relatório de pagantes inadimplentes no exercício de 2016. Né? Temos ali por seccionais. Então, os ativos pagantes vão estar na segunda coluna. São 26.805 profissionais, que são os ativos pagantes. Temos 20.610 profissionais que pagaram a anuidade de 2016. Então, vocês vão ver que 6.000, né, cerca de 6.000 profissionais não pagaram, 6.200 profissionais não pagaram a anuidade de 2016, que aí entra naquela lista de inadimplentes, que depois a gente tem que esperar um certo tempo para começar a tomar atitudes de cobrança. Os inadimplentes são 6.195, e a inadimplência, nesse ano de 2016, ficou em torno, no total, de 23%. E naquela última coluna, vocês têm o percentual aí por seccional dos inadimplentes. Todo esse material, gente, junto com o relatório de prestação de contas que vai para o Tribunal de Contas da União, fica à disposição de vocês no site do CRES. O relatório a gente coloca à disposição assim que o Tribunal de Contas analisa, vê se está correto, a gente disponibiliza na íntegra para vocês. Se houver algum tipo de situação que a gente tenha que rever por obrigação ou por intervenção do Tribunal de Contas, isso também é publicizado para vocês lá no portal da transparência e pelo CRES São Paulo, ok? Não é nenhuma benesse do CRES São Paulo, é uma obrigação constitucional de autarquias fazer esse serviço. Pode passar? E aqui as despesas, né, que nós temos, o orçado e executado. A despesa com pessoal estava orçada em 4.922.206. Nós executamos, né, pagamos 4.495.315. O percentual gasto com pessoal é de 36%, né, 36,33%. Material de consumo. O CRES compra o material de consumo por licitação, por tomada de preços e por uma série de ações que são feitas pela comissão de licitação e depois distribui esse material para a sede e para seccionais. Né? A gente usa aí 0,12% do orçamento e o orçado foi 34.962 e nós efetivamente gastamos 14.336,67. A gente teve uma política de articular bem a distribuição desse material aí, né? Serviço de terceiros e pessoa física. Nós havíamos orçado 969.127,50 e gastamos 787.760,17. Aí está incluído todo o pessoal que faz serviço de limpeza, as pessoas são envolvidas em entrega de materiais aí que a gente tem que fazer também tomada de preços e assim por diante, que não são as pessoas que estão efetivamente no quadro de pessoal do CRES São Paulo. Né? Outros serviços de terceiros, a gente tem aí principalmente assessoria jurídica, a gente gasta aí 2.300.000, pessoa jurídica, né, perdão, não é assessoria jurídica, pessoa jurídica, R$ 2.384.182,89 e executado R$ 2.340.182,87. Aqui se inclui todo o trabalho de pessoa jurídica. Por exemplo, se a gente tem que efetivar aplicar uma penalidade, por exemplo, que tem que pagar publicação em jornal, entra em pessoa jurídica. Todas as ações do CRES que precisam de incluir outras pessoas jurídicas são pagas com CNPJ, devidamente documentados e tudo mais, e a gente apresenta depois na prestação de contas também nesse documento que está do Tribunal de Contas, que depois vai ser colocado à disposição de todo mundo no portal. E as despesas de capital, nós temos aí orçado 5.011.520 e executou 4.657.20. Vou explicar aí. As despesas de capital são as despesas da estrutura. Né? Então, aqui nesse executado entra a aquisição da nova sede, que nós pagamos em 4 parcelas, né? E depois vocês vão ver que eu tenho mais uma lâmina para explicar. A gente ainda tem que utilizar algum recurso para poder agora fazer as adequações no prédio, ok? Aqui tem uma observação sobre o que é o patrimônio líquido e o comparativo de receitas. Praticamente o que está no primeiro item ali foi aquilo que eu já falei para vocês, com uma questão que a gente tem que colocar para vocês. Né? O CRES São Paulo tem hoje, tanto do ano passado quanto do ano anterior, nós temos R$ 900 mil provisionado para despesas com passivos trabalhistas. 450 mil orçados no ano retrasado, 450 mil que nós orçamos no ano passado. O que é isso?
demandas trabalhistas que efetivamente podem estar acontecendo, que ainda não se concretizaram. Você nunca sabe o valor que elas podem ter. Alguém pode entrar com uma demanda e pedir para ganhar, por exemplo, 9 milhões. Pode entrar com uma demanda e pedir 150. Aí vocês sabem, acontece primeira instância, segunda instância, terceira instância, há sempre a possibilidade de negociação, mas é uma obrigação legal que todas as autarquias prevejam, né, esse tipo de situação para evitar a solução de continuidade na prestação de serviços. Então, a gente tem que ter um orçamento, né, nesse sentido, porque você, de fato, não pode ficar refém de algo que possa vir a acontecer e, de repente, você ter que parar de executar os serviços fundamentais, principalmente a questão da fiscalização, que é princípio do QES, que nós não podemos paralisar, além de outros serviços que nós temos que prestar, né? E o patrimônio líquido ali, que é a capacidade, que é o patrimônio acumulado do conjunto, que são principalmente os prédios, o material móvel e imóvel fixo